E aí, galera do canal, vamos mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Alan, professor de Física. Aula de hoje, continuação sobre leis de Newton, tá? Leis de Newton parte 2, dinâmica parte 2. Já adiantando de contrapartida, eu peço por favor, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, para que essa aula possa atingir outras pessoas, tá bom, galera? Vamos lá, aula de hoje? Pessoal, então tem um vídeo aí que é a parte introdutória sobre dinâmica, a qual eu descrevi para os alunos a proposta de cada lei da física, né? De cada lei de Newton, primeira, segunda e terceira lei, falando sobre tipos de força, que é a força de contato, força de campo. E a aula de hoje quero mostrar um panorama geral sobre essas forças e como elas são aplicadas, tá bom? Então a primeira força que nós temos é a força-peso. Então basicamente, se eu tenho um objeto e esse objeto, eu vou largar esse objeto de uma certa altura, nós sabemos que, claro, tendência ele cair. Ele cair por quê? Porque tem uma força que puxa esse objeto para baixo, que é a força-peso. Então, o que seria a força-peso? É basicamente a força que a Terra atrai os corpos para o centro. Logo, só pegar minha caneta um minutinho aqui. Isso, cheguei. Logo, essa força-peso, como ela tem direção vertical, sentido de cima para baixo. Qual é a equação do peso? Peso é igual a m vezes g. Vale ressaltar, galera. Se o peso tem direção, tem sentido, tem módulo, é porque ele é uma grandeza vetorial. E aí, peso é igual a m vezes g. Peso é igual a minha gordura, m é a massa e g é a aceleração da gravidade. E eu quero falar para vocês então, galera, que o peso depende exclusivamente desse elemento aqui, ó, da aceleração da gravidade. Tá bom, galera? Professor, por quê? Já teve aquelas questões do seguinte: um astronauta tem uma massa, tem um peso, tem a massa igual a 70 kg. Então, o peso na Terra é 700 newtons. Qual é o peso desse astronauta e a massa na Lua, por exemplo? Olha, a massa desse astronauta é a mesma em qualquer local, mas o peso não, porque o peso depende desse elemento, basicamente da aceleração da gravidade, beleza? Pessoal, uma outra força, chamada de força normal. O que é a força normal? Você tem um objeto, e esse objeto é colocado, tem uma superfície, e esse objeto é colocado em cima da superfície. O que vai acontecer? Esse objeto vai exercer uma força para baixo, e essa superfície exerce uma força no sentido contrário, lei da ação e reação. Se o objeto exerce uma força para baixo, que é a ideia de ação, a superfície vai exercer uma força para cima, que é a força normal. Então a força normal é a força de contato entre um objeto e a superfície. E essa força é sempre perpendicular à superfície. Então eu vou pegar aqui um plano inclinado e eu tenho aqui meu bloco. Está aqui minha força normal. A ideia é de expulsar, e essa força normal ela está sendo perpendicular à superfície, né? E aí um detalhe, naturalmente nós vimos força-peso e força normal. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a força normal para cima, eu tenho a força-peso para baixo. Então, se eu quero descobrir, por exemplo, o valor da força normal, eu posso descobrir o valor da força-peso. Então, nesse caso, o módulo da força normal é igual ao módulo da força-peso. Aqui, ó, o módulo da força normal é igual ao módulo da força-peso. Então, um exemplo clássico, muito básico. Se eu disser para vocês assim, olha, deixa eu só apagar aqui. Se eu disser para vocês o seguinte, que a massa desse objeto é 5 kg. E esse objeto está no local onde a gravidade é 10. Qual é o valor da força normal? Basicamente o quê? 50, galera. Porque nós sabemos que força normal tem o mesmo módulo. Cuidado, não é igual. Para ser igual, tem que ter mesmo módulo, direção e sentido. Mas o valor da força normal é igual ao da força-peso. Quem é a força-peso? M vezes G.
Então, ó, massa vezes gravidade, né? Então seria 5 vezes 10, 50. Qual a unidade de medida de força? N newtons. Galera, tração. Minha mãe foi lá, comprou um carrinho para mim, amarrou um barbante e através desse barbante tá eu puxando esse carrinho. Galera, vai aparecer a tração. Então a tração é a força que um fio vai exercer sobre um objeto. E é um detalhe, galera. Você pega muitas questões e aparece assim: considere o fio ideal e inextensível. O que seria a palavra ideal e inextensível? Primeiro, a massa do fio é desprezível no cálculo e é inextensível porque você pode aplicar força e esse fio, essa corda não estica, tá? Porque se esticasse aparece essa força elástica, é um outro caso. Então aqui eu tenho um objeto preso a um fio, ok? Esse objeto preso a um fio tem uma força que puxa ele para baixo, que é a força o que, galera? Peso. Mas ele não cai porque tem uma força para cima, que é a nossa tração. Então aqui eu vou entender para você também que o valor da tração é igual ao valor da força peso. O módulo da tração é igual ao módulo da força peso. Aí uma pergunta que eu faço para os meus alunos: vocês acham que a força normal ela é uma força de reação da força peso? Pensa em 2 segundos. A força normal é uma força de reação da força peso? 2 segundos. 1, 2. É? Não é, galera. Porque se a força normal fosse reação do peso, teria que aparecer aqui. E não aparece. A força normal é a reação de uma outra força normal. Então, se a força normal fosse reação do peso, por que não apareceu a força normal se tem peso? Ok, galera? Então não é. Cuidado. Uma não é igual a outra. Temos uma outra força, a força elástica. Beleza. Minha mãe foi lá, me deu um elásticozinho. Aí eu, muito curioso, né? Eu pego esse elástico e estico. Depois do nada eu solto. Eu percebo que o elástico volta. Aquela força que fez com que o elástico voltasse para o lugar, ou seja, restaurasse a sua posição inicial, é a força elástica. Então vamos entender um pouquinho o que é a força elástica. Vou pegar aqui, e a gente chama esse sistema de sistema massa-mola. É um sistema constituído por um bloco preso a uma mola. Tem aqui um bloco, vou fazer um desenho um pouco melhor. Tem uma mola, está aqui meu bloco. Esse ponto O é a posição de equilíbrio. Se eu soltar aqui, acontece absolutamente nada. Só que agora eu vou pegar esse conjunto, vou apagar o que estava escrito aqui, daqui a pouco vou escrever de novo. Eu pego esse conjunto aqui e vou comprimir. Vou comprimir. Legal, comprimir. Comprimir até uma certa distância x. Se eu soltar, não vai voltar para o lugar? Se eu soltar, esse bloco não vai tender a alcançar o ponto zero? Não vai ter uma força que vai fazer com que ele volte ao ponto zero? Essa força elástica. Aqui, se é o ponto zero, a força elástica ela vai apontar para a posição inicial, que a gente chama de posição de equilíbrio. Por isso que essa força elástica, nós podemos dizer que ela é uma força restauradora. Porque ela tende a restaurar a posição inicial do meu objeto ali. E como que eu calculo essa força elástica? A força elástica, baseada pela lei do grande Robert Hooke, né? Lei de Hooke, não é a Hooke dos Vingadores, ia falar dos Incríveis, mas não é dos Vingadores, Incrível deixa comigo. A lei de Hooke diz que a força elástica ela é proporcional a K e X. E quem é esses elementos aqui? Galera, o X é chamado de deformação sofrida pela mola. E essa deformação a gente coloca unidade de metro. E esse K é chamado de constante elástica da mola. Por quê? Eu tenho molas de materiais diferentes, espessuras diferentes. Então, essa ideia de ter molas de materiais diferentes, espessuras diferentes, traz a ideia de um K diferente, chamado de constante elástica da mola. A gente coloca como Newton por metro.
Pode ser Newton por centímetro. Se for Newton por centímetro, teu X tem que ser em centímetro também. Tudo bem. Força, peso, força normal, tração e elástica. Vou pegar um exemplo daqui, ó. Poxa, pessoal, como que seria um exemplo com força elástica? Segura só um pouquinho, que é importante. Vou apagar aqui. O que seria um exemplo da força com a força elástica? Tá bom. Vou pegar aqui um objeto preso a uma mola. Opa! Vou dizer para você que esse objeto tem massa igual a 10 kg. Ele está no local onde a gravidade é 10 metros por segundo. Aqui é a posição de equilíbrio. Está na posição de equilíbrio. Eu vou pegar agora esse conjunto e vou alongar, vou esticar, vou aplicar uma força. Até que ele sofra uma deformação de 50 centímetros. Beleza. Chegou aqui, ele está em equilíbrio, está parado. Repouso, equilíbrio. Galera, se ele está parado aqui, tem uma força que impulsiona ele para baixo. Qual é a força? Vou anotar aqui. Qual é? Força? Isso aí, quem respondeu? Força peso. Só que ao mesmo tempo que eu tenho a força peso para baixo, eu tenho uma força que vai restaurar, fazer com que ele volte para o lugar, que é a força elástica. Se esse objeto estiver parado em repouso, eu vou entender o seguinte, que o módulo da força peso é igual ao módulo da força elástica. O módulo do peso, vou apagar aqui de novo. Essa aula é muito boa, porque já nas próximas aulas vamos falar da aplicação das leis de Newton. Boa aula também. Então, o módulo da força peso é igual ao módulo da força elástica. Força peso, M vezes G. Força elástica, K vezes X. Ou seja, sabe o que eu posso descobrir? Eu quero descobrir com vocês nessa aula, através dessa informação, o valor da constante elástica. Fechou? Acabou? Módulo do peso é igual ao módulo da força elástica. Quem é o peso? M vezes G. Quem é a força elástica? Lei de Hooke, K vezes X. Constante vezes deformação da mola. A massa 10, gravidade 10. Qual é o valor da constante? Quero descobrir. E a deformação da mola? Para ficar esteticamente bonito, vamos transformar para metro, tá bom? Aqui vai ficar, vou dividir por 100, aqui vai ficar 0,5 metro. Então tá aqui, ó. K vai ser igual a 100 dividido para 0,5. Acabou o nosso problema, olha só. Ando uma casa, 1000 dividido para 5, eu vou achar então 200 newtons por metro. Acabou. Questão que envolveu força-peso com força elástica. Diz que está em equilíbrio, né? E quando você ouve a ideia de equilíbrio, tem aquela ideia da primeira lei de Newton. Resultante igual a zero. Igualei as forças, calculei a constante. Poderia calcular também o X, também vai depender. Mas aí tem uma outra força que eu anotei no cantinho, mas precisei apagar, que é a força de atrito. Aconselho a vocês, assistam essa aula 2 vezes, porque a aplicação das leis de Newton, essa aula vai ser importante, tá bom? Então a última força aí, tem outra, força centrípeta, resistência do ar, vou falar sobre elas, tá bom? Então vamos lá, outra força. Fazer de outra cor, que a galera gosta. Força de atrito. Geralmente você pega um exercício que vem escrito assim: considere a superfície lisa. Aí a pergunta é: e se a superfície não for lisa? O que vai acontecer? Aparecer ela? A força de atrito. Então, você tem um objeto aqui, a superfície não é lisa. Ele está para cá, se movimentando. No sentido contrário ao movimento, e cuidado, eu não gosto da palavra sempre na física. Então, quando eu falo assim, pessoa, ela é sempre no sentido contrário. Vamos ver mais à frente aí. No sentido contrário ao movimento, tem um FAT, que é a força de atrito. Essa força de atrito, nós sabemos que é μ vezes a força normal. Força normal você já sabe, mas quem é esse μ? É o coeficiente de atrito. É ele que vai me dizer se a superfície é mais rugosa do que a outra. Beleza?
coeficiente de atrito. E um detalhe, galera. Esse cara aqui, essa grandeza que vocês pouco encontram nos livros, é chamada de grandeza adimensional. Por que ela é chamada de grandeza adimensional? Por quê, galera? Porque não tem unidade de medida, tá bom? Então, coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Um detalhe, galera. O coeficiente de atrito, ele é sempre menor ou igual a 1. Só que nós vamos dizer que nós vamos ter dois tipos de atrito. O atrito, chamado de dinâmico ou cinético, né? E o atrito estático. Então, o que seria essa ideia do atrito? Primeiro, estático. Estático traz a ideia de parado para você, não é? É justamente isso. Então, se eu tenho um determinado objeto numa superfície não lisa, superfície rugosa, apliquei uma força. Se a superfície é rugosa, no sentido contrário dessa força, eu tenho FAT, que é a força de atrito. Ok, show de bola. Gostei dela. Se esse objeto estiver parado em repouso, nós vamos... Repouso, ou melhor, em movimento uniforme também. Estou repetindo. Se ele estiver em movimento uniforme ou em repouso, nós vamos entender o seguinte, que o módulo de F é igual ao módulo de FAT. Apenas isso. Beleza, galera? Então, se você entender que se estiver falando para vocês que o movimento é uniforme e está em repouso, ou o movimento uniforme ou está em repouso, eu tenho atrito estático. E aí eu vou dizer para você que o módulo de F é igual ao módulo de FAT. Isso é atrito estático. E o atrito dinâmico? Vou botar assim, atrito cinético. Atrito cinético. O atrito cinético, dinâmico, é diferente. Quando você aplica uma força nesse objeto e o módulo dessa força, superfície rugosa, o módulo dessa força é diferente do módulo de FAT, então ele não vai realizar um movimento uniforme, e sim ele realiza um movimento uniforme e variado. O módulo de F é diferente do módulo de FAT. Pronto, fechou. Diferença entre atrito dinâmico e estático. E um detalhe que eu quero passar para vocês que é muito importante. O coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Então, ou seja, para tirar um objeto da inércia, a gente tem que aplicar uma força maior do que para manter ele em movimento. Então, o atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Vamos parar um pouquinho, galera. Conseguiu entender qual é a proposta da força de atrito? Que é uma força que aparece no sentido contrário ao movimento, equação do FAT. Entender que o coeficiente é uma grandeza adimensional. Não tem unidade de medida. Que o coeficiente é menor ou igual a 1. Foi claro que você poder entender? Foi claro você entender que eu tenho atrito estático? Qual é a proposta do atrito estático? Qual é a proposta do atrito dinâmico? Foi claro, meus amigos? Pessoal, só o último exemplo para a galera ficar animada, feliz, com água na boca aí. É o seguinte, galera. Se eu tenho aqui, vou dizer para você que eu tenho um objeto. Exemplo 1. Aí já está no 2, já quase, o 3. E eu digo para você o seguinte, que a massa desse objeto aqui é 10 kg, meu 10 está aparecendo direto, e a gravidade é 10. Vou dizer para você, por exemplo, que eu apliquei uma força que vai corresponder a 50 newtons. Eu digo o seguinte, ó, o objeto ele está em equilíbrio, ou melhor, está em repouso. Qual seria o valor do meu coeficiente de atrito estático? Então vamos entender, galera. Seguinte, se o objeto está em repouso, tem o F e a superfície não é lisa,
No sentido contrário a F, eu tenho o FAT. Então, F é igual a FAT. Cuidado, mesmo módulo, tá? F, quem é o FAT? Mi vezes a força normal. O F nós temos, que corresponde a quanto? 50. Eu quero descobrir o valor do coeficiente. Mas quem é o valor da força normal, galera? Como que eu vou descobrir? Início da nossa aula. Pensa aí, 2 segundos. 1, 2, e aí? Lembre-se, eu tenho um peso para baixo, eu tenho alguém para cima, que é a força. Então, galera, se eu tenho a força normal, o módulo dela é o mesmo módulo de quem? Do peso. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. Então, voltando. O módulo da força normal é o mesmo módulo do peso. Quem é peso? Massa vezes gravidade. Olha que bonito aqui, ó. Olha que show. Que massa aí. Então, olha que bonito. Meu coeficiente é assim. Ok, galera? Tá aí. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula aí. Teremos outras aulas sobre dinâmica. Dinâmica é um conteúdo bem vasto e é aplicado bastante em prova, né? Prova da UERJ, o Enem, prova de sargento, oficialato aí. Mas, enfim, galera, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu joinha aí para que essa aula possa chegar a outras pessoas aí. Tá bom, galera? Professor Alain, deixo um grande abraço para vocês, até mais.